Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no primeiro capítulo da Epístola de Tiago. E, sabe, logo no começo tem uma ideia que faz a gente parar para pensar. Encontrar alegria nas provações. Parece meio contraintuitivo, né? Mas o texto argumenta que essas dificuldades, na verdade, testam nossa fé e, assim, acabam gerando perseverança. Exatamente. E essa perseverança, veja bem, não é só para perseverar. O texto liga isso direto com a maturidade espiritual, com o tornar-se, como ele diz, perfeito e íntegro, sem que nada falte. E é interessante como, logo em seguida, o autor já conecta essa jornada com a necessidade de sabedoria. É quase como se dissesse: olha, você vai precisar de discernimento para isso, então peça a Deus. Uhum. E esse pedido de sabedoria ali nos versículos 5 a 8, ele vem com uma condição bem forte, né? Pedir com fé sem duvidar. Aquela imagem usada para quem duvida é, nossa, é poderosa, uma onda do mar levada para lá e para cá pelo vento instável. É uma metáfora visual muito forte sobre a instabilidade interna, sabe? O texto vai direto ao ponto. Essa pessoa que ele chama de ânimo dobre, que está dividida, não deve nem esperar receber alguma coisa do Senhor. O que é fascinante aqui é a clareza. Ele liga essa confiança firme, inabalável, à capacidade de receber orientação divina. A dúvida, ela paralisa mesmo. Falando em perspectivas diferentes, o texto depois apresenta um contraste social bem forte, né? Nos versículos 9 a 11. O irmão humilde deve se alegrar na sua alta posição, que é espiritual, claro. E o rico, por outro lado, na sua humilhação, reconhecendo que a riqueza é passageira. Aquela comparação da riqueza com a flor do campo que murcha com o calor do sol é um clássico, mas sempre impacta, né? Sim, é o jeito poderoso de nivelar as coisas, desafiando o que o mundo considera sucesso. Sugere que o valor real, a segurança de verdade, não está no status material, que some como a flor. Está em algo mais duradouro, que todo mundo pode ter, não importa a condição social. E isso nos leva a outra distinção importante que o capítulo faz. Ah, entre provação e tentação, certo? Ali pelos versículos 12 a 15. Confesso que essa linha às vezes parece meio tênue na vida real. Como o texto ajuda a gente a separar as duas coisas? Olha, o texto é bem enfático nisso. Deus prova, sim, ele testa a fé para fortalecer, mas ele não tenta ninguém para o mal. Isso está claro no versículo 13. A origem da tentação é interna, surge dos próprios maus desejos da pessoa, que atraem e seduzem. O texto até descreve um processo meio sombrio. O desejo gera o pecado, e o pecado, quando consumado, gera a morte. Mas, por outro lado, para quem resiste à provação, não à tentação, existe a promessa da coroa da vida. A responsabilidade pela queda na tentação é colocada totalmente no indivíduo. Entendi. Faz sentido. E, em contraste com essa origem interna da tentação, de onde vêm as coisas boas, então? O texto aponta para cima, né? Versículos 17 e 18. Para o Pai das luzes, que é a fonte de todo dom perfeito. E é descrito como alguém imutável. É tipo uma âncora de constância nesse mundo tão cheio de mudanças. Exatamente. E essa constância de Deus serve como base para a próxima parte, que é um chamado bem forte à ação. Versículos 19 a 25. A orientação é clara. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A raiva humana, diz o texto, não produz a justiça de Deus. Mas o ponto-chave mesmo é, não adianta só ouvir a palavra. Tem que praticar, tem que fazer. Nossa, a metáfora do espelho aqui é genial, né? Versículos 23 e 24. Olhar a palavra como quem se vê no espelho. E logo depois esquecer, não fazer nada a respeito. É uma imagem que fica na cabeça. A bênção, então, está em perseverar na prática dessa lei perfeita da liberdade. E o que seria essa lei perfeita da liberdade? Pelo contexto, não parece ser um monte de regras pesadas, mas um princípio de vida que, quando a gente vive ele, liberta de verdade. Aí o capítulo fecha definindo o que seria essa prática, essa religião pura e imaculada, lá nos versículos 26 e 27. E é surpreendentemente concreto. Primeiro, controlar a língua. Sem isso, a religião não vale nada, é vã. E depois, duas ações bem práticas. Cuidar dos necessitados, ele cita órfãos e viúvas, e se manter incontaminado do mundo. Então,
O que tudo isso significa é que a espiritualidade de verdade para Tiago tem que aparecer na prática, tem que ser visível. Recapitulando rapidinho, começamos com aquele desafio de achar valor nas provações, ligando isso à perseverança e à maturidade. Vimos a importância de buscar sabedoria com fé, sem duvidar. Entendemos a diferença crucial entre ser provado por Deus e ser tentado pelos nossos próprios desejos. E acho que o mais forte foi esse chamado insistente para sermos praticantes da palavra e não só ouvintes passivos. Exato. E talvez um pensamento final para a gente levar daqui, considerando essa ênfase toda na ação concreta. No cuidado com os outros, na pureza pessoal, no controle do que falamos. Se a autenticidade da nossa fé se mede tanto por esses atos de compaixão e integridade, quanto pelas palavras, como será que internalizar isso de verdade poderia redefinir o nosso jeito de viver a espiritualidade no dia a dia? Ir além só das crenças internas, sabe? Fica aí a reflexão sobre o impacto transformador de realmente alinhar o que a gente ouve com o que a gente faz.